relatório da reforma da Previdência foi aprovado com seu texto base, certo? E a gente vai trazer um resumão simplificado para que vocês entendam tudo o que mudou e o que não mudou e o que pode ainda mudar, certo? Antes disso, eu vou convidá-los a se inscreverem no nosso canal, ativarem o sininho de notificação base aprovado na Comissão Mista do Congresso Nacional. Vamos lá então, pessoal. Idade mínima, isso já era esperado, isso é inegociável com o governo. Então, idade mínima para aposentadoria, para mulher 62 anos de idade, no início, para quem não lembra, eram 65 para ambos, mas foi reduzido aí de 62 anos para mulher e 65 para homem. Então, paralelo a isso, ainda tem um tempo mínimo de contribuição além da idade. Então, 15 anos para mulher e 20 anos para homem. No caso de servidor público, fica 25 anos para ambos, tá? Com 10 anos no serviço público e 5 pelo menos naquele cargo. Essas são as exigências. No caso dos trabalhadores rurais, são 55 anos e 60. 55 para a mulher e 60 para o homem. No caso, 15 anos de contribuição para a mulher e no mínimo 20 para o homem. Professores, idade mínima 57 para mulher e 60 para homens. Tempo de contribuição no mínimo 25 anos para mulher e 30 anos para homem. No caso de policiais federais, agentes penitenciários e socioeducativos, 55 anos para ambos, no mínimo, tá? E 20 anos de contribuição também para ambos. No mínimo também 30 anos como contribuinte, certo? Então vamos aqui seguindo. Quem já está no mercado de trabalho vai ter direito às regras de transição. São 4 no total. E aqui a gente tem a primeira, que é tempo de contribuição mais idade mínima. Nessa regra, a idade mínima começa com 56 anos para mulher e 61 anos para homem, subindo meio ponto a cada ano. Em 12 anos acaba a transição para as mulheres e em 8 anos para os homens. Então veja que os homens aí têm uma transição mais curta, consequentemente serão mais afetados. Nesse modelo é exigido um tempo mínimo de contribuição. 30 anos para mulher e 35 para homem, que na verdade já é o que é exigido hoje, tá? Então fica aqui, começa em 2019 com 56 anos e termina em 2031 com 31 anos para mulher, certo? Subindo meio ponto a cada ano, certo? Meio ponto corresponde a 6 meses. No caso de homens, 61 anos em 2019 e vai progressivamente até 2027, quando bate em 65 anos. Outra regra de transição é a por pontos, que já é utilizada hoje, a fórmula 8696, que hoje é utilizada para que você fique livre do fator previdenciário, para que você consiga sua aposentadoria de forma integral. Ela deixa de ter esse benefício e passa a servir como regra de acesso, e não mais uma regra de benefício, tá? Então, 86 pontos para mulher, começa em 2019 e vai até 100 pontos em 2033, num total de 14 anos de transição aí. Mínimo de 30 anos de contribuição tem que ter para mulher. Homens começa com 96 pontos, que já está valendo esse ano 2019, e termina com 105 pontos em 2028. Novamente uma transição menor para os homens em 9 anos, também exigido um mínimo de 35 anos de contribuição. A gente também tem a regra de tempo de contribuição para quem estiver a menos de 2 anos para se aposentar pela regra atual. Quem está a 2 anos de cumprir o tempo mínimo de contribuição que vale hoje, 35 anos para homem e 30 para mulher, ainda pode se aposentar sem idade mínima, mas vai pagar um pedágio de 50% do tempo que falta ainda para se aposentar. Por exemplo, quem estiver 1 ano da aposentadoria deverá trabalhar mais 6 meses, ou seja, mais 50%, totalizando 1 ano e meio. O valor do benefício será reduzido pelo fator previdenciário, um cálculo que leva em conta a expectativa de sobrevida do segurado de acordo com as informações do IBGE, que vem aumentando a cada ano, né? Então, pode pedir quem estiver há 2 anos ou menos de se aposentar pela regra atual. Tem que ter no mínimo 30 anos de contribuição para mulher, 35 para homem e
um pedágio de 50%. Então, como a gente falou, se faltam 2 anos, você vai ter que cumprir 3, mais um ano, que é esse pedágio de 50%, certo? Vamos à próxima aqui, idade mínima mais pedágio. Essa é nova, ela, para poder se aposentar por idade na transição, trabalhadores do setor privado e do setor público precisarão se enquadrar na seguinte regra: idade mínima de 57 anos para mulher e de 60 anos para homem, além de pagar um pedágio equivalente ao mesmo número de anos que faltará para cumprir o tempo de contribuição, ou seja, na regra anterior o pedágio era de 50%, nessa regra o pedágio é de 100%. Então, pedágio de 100% sobre o tempo que falta para cumprir 30 anos no caso de mulher. Então, por exemplo, se já tem 28 anos de contribuição, vai ter que trabalhar mais 2 anos. Aqui a gente tem pedágio de 100% para os homens, no mínimo 60 anos de idade, e esse pedágio de 100% é sobre o tempo que falta para cumprir 35 anos de contribuição na data da aprovação dessa reforma. Um exemplo, se já tem 32 anos de contribuição, vai ter que trabalhar mais 2 anos. Cálculo do benefício. O valor da aposentadoria será calculado com base na média de todo o histórico de contribuição do trabalhador. Com 20 anos de contribuição, o mínimo para os trabalhadores privados do regime geral, a pessoa terá direito a 60% do valor do benefício, que irá subir 2 pontos percentuais para cada ano a mais de contribuição. O trabalhador terá direito a 100% do benefício apenas quando completar 40 anos de contribuição. Então, na tabelinha aqui, pessoal, fica mais fácil de visualizar. Você que tem 20 anos de contribuição e completar a idade mínima, no caso, por exemplo, sem contar as regras de transição, uma idade mínima de 65 para homem e 57 para mulher, 62 para mulher, me desculpa, vocês vão ter que cumprir 20 anos no mínimo. Cumprindo 20 anos de contribuição, você vai pegar apenas 60% da sua média salarial. E aqui, se você tiver 21 anos, 62%, 22 anos, 64%, e assim sucessivamente, até chegar a 40 anos de contribuição para você atingir 100% do valor do seu benefício. Realmente é uma regra muito complicada, uma vez que, de acordo com as pesquisas atuais, o brasileiro trabalha em média 5 meses por ano. Então, para atingir todo esse tempo, é muito complicado, principalmente para quem fica aí, sofre com o desemprego que existe no país. No caso do servidor público, por exemplo, ele entra naquela função e trabalha o resto da vida, então ele praticamente não tem intervalos desempregado. No caso do trabalhador do setor privado, em média ele trabalha apenas 5 meses por ano, então realmente ficou muito difícil essa regra. Aposentadoria rural. Pelo texto, a idade mínima fica mantida em 55 anos para mulheres e 60 para homens. O tempo mínimo de contribuição também fica em 15 anos para as mulheres e 20 anos para os homens. A proposta atinge, além de trabalhadores rurais, pessoas que exercem atividade de economia familiar, incluindo o garimpeiro e o pescador artesanal. Benefício de prestação continuada. O texto a ser votado permite que as pessoas com deficiência e idosos em situação de pobreza continuem a receber um salário mínimo a partir dos 65 anos, mas prevê a inclusão na Constituição do critério para a concessão deste benefício. Essa regra já existe atualmente, mas consta de uma lei ordinária, passível de ser modificada mais facilmente que uma norma constitucional. Então, o BPC continua como era antes, as mesmas regras. O governo havia proposto um valor de R$ 400, que seria progressivo, mas isso não passou e não deve ser mudado mais. Mudança na alíquota de contribuição. A proposta prevê uma mudança na alíquota de contribuição paga pelo trabalhador. Os trabalhadores que recebem um salário maior vão contribuir mais. Já os que recebem um salário menor contribuirão com menos. Haverá também a união das alíquotas do regime geral dos trabalhadores da iniciativa privada e também do regime próprio, aqueles dos serviços públicos. Então vamos dar uma olhadinha aqui rapidinho como é que fica a alíquota hoje, por exemplo, de 8% para quem ganha até 1.751. Ela vai diminuir 0,5%, né, para quem ganha até um salário mínimo, vai ficar 7,5%.
Aí de 1.751 a 2.919, hoje a alíquota paga é de 9%. Já pela regra proposta, quem ganha de 998 até R$ 2.000 vai pagar de 7,5% a 8,25%. E aqui a última faixa, 2.919,73 a 5.839,45, a alíquota hoje é de 11% e ela vai ser desmembrada aqui, ó, de R$ 2.000 a R$ 3.000, 8,25 a 9,5%, e de R$ 3.000 a R$ 5.849, 9,5% a 11,68%. Então, tem uma alíquota aqui que é progressiva, muda, né? Para que quem ganha mais contribua com um valor maior e quem ganha menos contribua com um valor menor. Aqui no regime próprio também há uma alíquota progressiva. Se você quiser, dê uma paralisadinha no vídeo para que você consiga visualizar como é que ficam as contribuições, pois ela foi desmembrada aqui. Como a gente está fazendo um resumão para você, praticamente ficar lendo aqui para você não adianta, né? Então dê uma olhadinha, praticamente está tudo bonitinho aqui nesse quadro. Aposentadoria por incapacidade permanente. Esse é o nome que vai ser dado à aposentadoria por tempo, aposentadoria por invalidez. Pela proposta, o benefício que hoje é chamado de aposentadoria por invalidez e é de 100% da média de salário de contribuição para todos, passa a ser de apenas 60% mais 2% de contribuição que exceder a 20 anos. Em caso de invalidez decorrente de acidente de trabalho, doenças profissionais ou do trabalho, o cálculo do benefício não muda. Então, uma grande alteração, hoje, a aposentadoria por invalidez, você recebe 100% do seu salário de benefício, da sua média. Com a alteração da reforma, você vai receber apenas 60% mais 2% do que exceder 20 anos de contribuição. É muito complicado também a gente fazer um comentário com relação a isso, mas na hora que você vai mais precisar, né? Provavelmente você perdeu a sua capacidade de trabalhar, você vai ficar apenas com 60% do valor da aposentadoria que você teria direito. Então, é uma regra também bastante complicada, mas se o Congresso aprovar, não vai ter o que fazer, vai ter que acatar. Pensão por morte. Pela proposta, o valor da pensão por morte ficará menor, tanto para o trabalhador do setor privado quanto para o setor público. O benefício familiar será de 50% do valor, mais 10% por dependente, até o limite de 100% para 5 ou mais dependentes. O texto garante um benefício de pelo menos um salário mínimo nos casos em que o beneficiário não tenha outra fonte de renda. Quem já recebe pensão por morte não terá o valor do seu benefício alterado. Os dependentes dos servidores que ingressaram antes da criação da Previdência Complementar terão direito ao benefício calculado obedecendo o limite do teto do INSS. Também uma mudança bastante significativa, que hoje é pago o valor de 100% também, vai ter essa redução bastante significativa. Limite de acumulação de benefícios. Hoje não há limite para acumulação de diferentes benefícios. A proposta prevê que o beneficiário passará a receber 100% do benefício de maior valor, somado a um percentual da soma dos demais. Esse percentual será de 80% para benefícios até um salário mínimo, 60% para benefícios entre 1 e 2 salários mínimos, 40% entre 2 e 3 salários mínimos, 20% entre 3 e 4 salários mínimos e apenas 10% para quem recebe benefícios acima de 4 salários mínimos. Ficarão de fora da nova regra das acumulações das aposentadorias previstas em lei os médicos, os professores, as aposentadorias do regime próprio ou das Forças Armadas com regime geral. Aqui, se nos permite um comentário, a gente tem realmente um exemplo de quem recebe mais um benefício de valor maior, 2 benefícios com valores maiores, vai ter uma redução. Em contrapartida, a gente tem a exclusão dessa regra de médicos, professores, aposentadoria do regime próprio, que são servidores públicos, e também das Forças Armadas. Então, é uma medida correta, mas injusta, pois privou essas categorias de participarem e de fazerem sua parte no sacrifício também. Abono salarial. O pagamento do abono salarial fica restrito aos trabalhadores com renda até R$ 1.364
1.100.043. Hoje ele é pago para quem recebe até 2 salários mínimos, então foi reduzido, vai reduzir consideravelmente o número de pessoas que são beneficiadas pelo abono salarial anual. Salário família e auxílio reclusão. O texto define que os beneficiários do salário família e do auxílio reclusão devem ter renda de até R$ 1.364,43. Aposentadoria de policiais e agentes penitenciários. A proposta atinge apenas policiais federais, agentes penitenciários e educativos. Para policiais militares, policiais civis e bombeiros ficam mantidas as regras atuais com exigências próprias determinadas por cada estado. A regra mantém a idade mínima da aposentadoria em 55 anos, mas mantém em vigor uma lei de 1985 que determina pelo menos 30 anos de contribuição e 20 anos na função, sem distinção entre policiais e agentes. Foi motivo de grande repercussão, muito protesto dos policiais, mas não teve jeito. Aposentadoria dos professores. Pelo texto, as professoras poderão se aposentar com 57 anos de idade e 25 de contribuição. Veja, as professoras apenas do sexo feminino. Já os professores, sexo masculino, com 60 anos de idade e 30 anos de contribuição. Para os servidores da rede pública, as regras são as mesmas, com a exigência de ao menos 10 anos de serviço público e 5 no cargo. Aposentadoria dos magistrados. A proposta do governo não tratava especificamente desse assunto, ou seja, as aposentadorias dos juízes, mas o texto aprovado pela Comissão Especial propõe retirar da Constituição a possibilidade de aplicação de pena disciplinar de aposentadoria compulsória. O que é isso, pessoal? É o seguinte, o juiz, quando erra, comete algum erro no trabalho, a punição para ele é uma aposentadoria compulsória. Ele aposenta com valor integral? Não. Ele se aposenta com valor proporcional ao tempo de serviço. Mas, ao passo que outras categorias são demitidas, o juiz é agraciado com essa possibilidade de aposentar-se. Então, isso também está sendo proposto a retirada, que é um ponto positivo. Nova regra do cálculo equipara a aposentadoria especial às demais modalidades. Aqui um grande retrocesso, o direito ao benefício integral de aposentadoria sem a incidência do fator previdenciário, que é uma das características que beneficiam os trabalhadores que exercem atividades especiais, está com os dias contados. Pela nova regra, o cálculo de aposentadoria especial passa a ser o mesmo utilizado para as outras modalidades de aposentadoria, ou seja, 60% da média salarial, acrescentando 2% a cada ano que exceder o tempo mínimo de contribuição. Não há como não considerar isso um retrocesso do ponto de vista dos direitos adquiridos, visto que a adoção de um cálculo comum nos processos especiais descaracteriza o propósito do benefício, que é de bonificar trabalhadores submetidos às condições insalubres. Isso fará com que segurados especiais que ficam expostos a agentes nocivos acabem se aposentando no mesmo tempo exigido pela regra comum. Então, muito complicado, quem aí fica exposto a agentes nocivos à saúde vai ter um atraso muito grande no tempo de aposentadoria, né? Outra coisa aqui, quem ficou fora desse relatório, que está praticamente eliminado, é a capitalização, que havia sido uma proposta do Paulo Guedes, na PEC enviada pelo governo, abria caminho para a criação desse novo modelo de capitalização, em que o trabalhador poderia fazer a própria poupança, mas essa parte saiu do relatório e é completamente rechaçada pelos demais parlamentares. Portanto, não deve voltar. Estados e municípios, há expectativa de voltar, mas também foi rejeitada pelos parlamentares, o que é uma grande perda também. Desconstitucionalização. O relator também vetou dispositivos que tiravam da Constituição regras que definem idade e tempo de contribuições mínimos, o que permitiria futuras mudanças pudessem ser feitas por meio de projeto de lei, o que exige um número menor de votos de parlamentares. Então, esse foi um ponto bastante positivo. O governo estava tentando desconstitucionalizar a Previdência para facilitar futuras reformas e isso não foi permitido, foi retirado do texto. E o BPC também, né, a proposta do governo, como a gente falou anteriormente, era de R$ 400 de forma progressiva e isso também não foi
aceito pelos parlamentares, de forma que o BPC continua como é hoje, né? Então, concluindo aqui, pessoal, ficaram fora da reforma estados e municípios, ou seja, servidores municipais, servidores estaduais, que também são culpados, digamos assim, mas são responsáveis por grande prejuízo, né? Por grande parte do déficit da Previdência aí. Então, é uma oportunidade que os estados e municípios tinham de reformar e, infelizmente, né, esses servidores não foram incluídos na reforma até então, né? Os militares também acabaram ficando fora, pois ganharam um plano de carreira para acabar compensando as alterações que tiveram, né? E a gente tem aí, fazendo um comentário final, grandes retrocessos, né? O governo fez uma campanha muito grande a favor da reforma da Previdência, muita propaganda e muita gente, né, sobre o discurso de que se não reformar a Previdência, né, e para acabar com os privilégios o país vai quebrar, acabou apoiando e facilitando, né, essa votação favorável que teve. Mas, como a gente demonstrou no vídeo aqui hoje, infelizmente, quem vai pagar a conta são os trabalhadores que ganham menos, né? A gente teve alteração nas alíquotas, sim, né? Quem vai ganhar mais vai pagar mais, mas quem vai trabalhar, quem ganha menos, paga menos, mas na hora de receber o benefício, infelizmente, o segurado que vai se aposentar por invalidez, ele vai ter um valor baixíssimo. A pessoa que perde o chefe de família, né, vai ter um valor de pensão muito abaixo, né? Que mais? A gente tem a aposentadoria especial, né, que são os trabalhadores que ficam expostos a agentes nocivos à saúde. Quem fica exposto a agente nocivo, geralmente não são trabalhadores que ganham muito bem, são os trabalhadores da classe mais pobre e também vão perder os seus direitos. Então, em suma, aqui, concluindo, para emitir nossa opinião, infelizmente, essa reforma nos moldes que está, ela está penalizando mais quem ganha menos do que o trabalhador que ganha mais. A gente viu ali algumas categorias como médicos, oficiais das Forças Armadas, enfim, que ficaram fora dessa reforma, mas e são classes, né, que têm um custo muito grande para o Estado, assim como os servidores estaduais e os servidores municipais que ficaram fora. Portanto, é para repensar, é interessante que vocês estudem, porque ainda dá tempo. O governo vai votar, o Congresso vai votar na Câmara e ainda no Senado. Alterações podem ser feitas, mas tudo está caminhando para que o texto aprovado seja esse que a gente passou aqui para vocês. Sugiro que vocês leiam, né, o texto, a gente vai deixar o link na descrição aqui do vídeo e a gente torce para que certas distorções sejam corrigidas e a gente está fazendo o nosso trabalho aqui, que é informar a vocês sobre todas essas alterações.